Olá! O Alego Entrevista de hoje está recebendo o secretário de Infraestrutura do Estado de Goiás, Pedro Salles. Pedro, seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alego. Obrigado pelo espaço, Mona Lisa, e por toda a TV Alego. Uma satisfação em participar desse debate aqui com você e prestar contas e esclarecimentos acerca da nossa atuação na Secretaria de Estado de Infraestrutura. Pedro, o senhor já comandou a Codego, a Goinfra, a AGEAB. Todas essas, além da Saneago, hoje elas estão no organograma abaixo da CEINFRA. Como se deu essa escolha e por que todas essas pastas agora estão sob a Secretaria de Infraestrutura? Bom, Mona Lisa, essa é a reprodução de um desenho que foi feito no Ministério de Infraestrutura na gestão passada do governo federal. O Ministério de Infraestrutura era uma instância política de coordenação de várias estruturas, que era a EPL, a Infra, o DENIT, né, e que são os executores, né, das políticas públicas de infraestrutura e aquilo ligado no Ministério. Então, eu avalio que funcionou bem, estudei o funcionamento dessa estrutura e levei essa ideia para o governador Ronaldo Caiado para que a gente trouxesse essa concepção aqui para o Estado. Inclusive a Secretaria-Geral da Governadoria também nasceu assim na primeira reforma administrativa, mais ou menos tentando reproduzir a ideia da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, baseado nessa ideia do Ministério da Infraestrutura, a gente criou essa estrutura política de coordenação e aí que fica ligadas as instâncias que fazem obras públicas, que é a Codego, a Goinfra, a AGEAB e a Saneago. Bom, você presidiu a Codego por um tempo e acredito que a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, talvez dentre essas pastas, seja a mais desafiadora. Quais são os planos que o senhor tem para essa pasta e quais são as prioridades de investimento também na Codego? Mona Lisa, quando você fica na coordenação de uma estrutura como essa, você tem que definir quais são os marcos prioritários da gestão e se consorciar com a estrutura jurisdicional na execução dele. Então, hoje nós temos a expansão do DAIA, né, em Anápolis e a construção do novo distrito industrial em Aparecida, no local onde vai ficar o semiaberto lá em Aparecida. Inclusive foi assinado recentemente, né, essa mudança. Correto. Recentemente o vice-governador fez uma audiência, né, com prefeitos, autoridades, empresários, assinando um TAC com o Ministério Público para a desativação do presídio que lá funciona e já com um compromisso da gente fazer o lançamento da obra do distrito. Então, um local que funcionava como um presídio vai, né, funcionar como um distrito industrial. Esse é um projeto grandioso, o projeto executivo, ele vai implicar um investimento de mais de 100 milhões de reais. Então, a nível de Codego, esses são os dois assuntos que a gente tem tido maior atenção. Em relação às outras pastas, quais serão as prioridades? Olha, na AGEAB a gente tem aí um desafio grande que a gente deixou 6 mil casas contratadas e a meta do nosso governador são 10 mil para casas a custo zero. A gente tem também que implementar... Neste caso, essas casas a custo zero vão totalizar 16 mil ou faltam mais 4? Não, faltam mais 4. Só que falta também a conclusão das outras, né? Então, chegar a 10 mil casas nesse programa. E também fazer as parcerias com a Caixa, no Minha Casa Minha Vida, que voltou a funcionar no governo federal, agora do presidente Lula. Então, estamos tentando identificar junto com a Caixa onde que eles vão agir para que a gente tenha o nosso subsídio aplicado junto ao deles e definindo isso. Então, estamos lá com o nosso amigo Alexandre Baldi. Na Goinfra, na Goinfra o nosso corte vai ficar mais ligado ao Fundeinfra, né? As obras da Goinfra que vão ser objeto de financiamento do fundo que está ligado à secretaria. E na Saneago, a gente está acompanhando as parcerias
a modelagem de parcerias público-privadas que a gente vai ter que fazer por conta do novo marco legal de saneamento. Bom, falando agora um pouco da Fundeinfra, em decisão recente, o STF entendeu que a cobrança, né, mais conhecida como taxa do agro, ela é constitucional. A partir de agora, quais vão ser as primeiras tomadas de decisão em relação ao Fundeinfra? Bom, a gente fez uma reunião na cidade de Rio Verde, onde o governador apresentou o fundo, deu posse aos membros, né, do conselho, 4 representantes da entidade do setor produtivo, 4 representantes do governo. Naquela ocasião ficara registrado que a gente faria uma nova reunião para aprovar o regimento interno do fundo, para que então ele pudesse passar a funcionar de forma deliberativa. Então a gente deve fazer, essa reunião seria feita já agora no mês de abril, mas pelo advento da decisão a gente aguardou e agora vencida essa página, a gente fará essa reunião em maio. Nessa nova reunião é que vocês vão decidir em conjunto quais serão as primeiras rodovias a receber esse investimento? Exatamente, Mona Lisa. Uma vez que a gente tem o regimento e a forma de deliberação previamente estabelecida e aprovada por todos os seus membros, a gente vai iniciar o debate dos gastos, né? Que é o bom, que é a obra, que é o que precisa chegar na população. E aí, já falar dos trechos, as possibilidades, o que tem projeto, qual o tempo de execução, a viabilidade, fazer o debate técnico propriamente dito. E aí fazer as deliberações e as aprovações para que isso chegue no trecho, na rua, né? Na vida da pessoa, do nosso contribuinte, da população goiana como um todo, nos próximos anos. Pelos seus estudos, já conhecimento adquirido, quantas rodovias você acredita que vão conseguir receber esse recurso para esses investimentos até o final desse ano? Olha, é difícil dizer até o final desse ano, porque só se gastaria dinheiro esse ano caso o fundo deliberasse por uma rodovia que já tivesse um projeto executivo aprovado. Tem alguns casos que são possibilidades disso acontecer. Se isso não acontecer, se o fundo deliberar por uma rodovia que ele não tenha projeto executivo ainda, fatalmente o segundo semestre será de elaboração dele a obra no ano que vem. Então, isso vai depender se tem ou não projeto no tocante àquilo que foi a deliberação do fundo. Bom, alguns parlamentares, a exemplo do Isiquinã, até subiu à tribuna nesta semana para falar a respeito de alguns projetos de leis que estadualizam algumas rodovias. Ao todo, segundo o parlamentar, a Casa já possui 9 projetos em tramitação aqui na Casa, sendo 2 de autoria dele. Como o senhor vê esses projetos? Olha, são projetos que muitas vezes são trechos importantes, que o município, infelizmente, não teria ali, em tese, condição fiscal de fazer o investimento necessário, ele repassa isso ao Estado, e o Estado, tendo a condição, faz a obra ali, talvez o investimento, a manutenção. Isso. Esse é um assunto delicado, porque a gente também não adianta o município passar uma dificuldade para o Estado, que ele também às vezes não vai se desincumbir, porque ele também tem outras prioridades. É algo que precisa ser conversado. E não só conversado no campo político, tem um campo técnico também, porque uma vez aprovada a lei, se ela não for objeto de uma análise técnica na Goinfra, que reconhece, atesta a viabilidade daquela estadualização, aquilo não se consuma. Então, vira um projeto que depois nada, ele né? não tem muita eficácia. Então, é importante o parlamentar procurar a Goinfra, levar aquele pleito lá, reconhecer a viabilidade dele. Aí, reconhecida a viabilidade dele no âmbito técnico, aí ele vai para a esfera política, aprova o projeto e aquilo vira realidade. Mas é importante essas duas esferas dialogarem, a análise técnica e a análise política. Ainda falando sobre os parlamentares, a gente tem alguns parlamentares aqui que eles compõem o conselho do Fundeinfra. Sim. Qual que é a importância da participação do legislativo dentro do conselho? Isso é fundamental, porque eles representam prefeitos, vereadores, municípios, né? Então eles trazem esse olhar daqueles grupos que eles representam, né? E conferem legitimidade
às deliberações do fundo. É importante que essa participação deles, porque eles trazem ali o olhar das pessoas que estão morando no local, que tem a classe política envolvida, que tem a classe empresarial. Eles têm essa ramificação e isso aí é muito importante. Pedro, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Espero que a gente volte a conversar daqui a alguns meses, quando realmente já tiver decidido quais serão as primeiras implantações, né, através desse recurso. Eu que agradeço, vou torcer para que a gente consiga avançar com novas deliberações, novas matérias e que a gente volte aqui com mais notícias boas e positivas para falar na TV Alego. Muito obrigada. Obrigado. O Alego Entrevista de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e até mais.